Olá, meus amigos, professor Denis Carvalho aqui. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Nós estamos falando sobre relações de parentesco. Você já viu o vídeo anterior, quando nós falamos ali sobre os primos, não é verdade? Se primo é parente de primeiro grau ou de segundo grau. Nós vimos que primo é parente de quarto grau, parente colateral de quarto grau. Isso você não vai esquecer mais. Então eu fiz essa aula para vocês para que esse assunto fique um pouco mais claro. Preparei o material, caso você queira estes slides, manda uma mensagem aqui para mim, aqui embaixo. Poxa, professor Denis, eu gostaria de adquirir esse material, manda para mim por e-mail e eu mando para você. Tá? Basta você pedir aqui para mim e colocar o seu e-mail, tá bom? Eu mando este material para você. Então nós vamos tratar aqui sobre as relações de parentesco. São alguns artigos do Código Civil que tratam sobre esse assunto. Eu já vou disponibilizar na tela aqui para você. Veja só, os assuntos importantes do Código Civil vai do 1591 até o 1595. Estes são os artigos importantes. Se você está com o Código Civil, já pega ele aí e já anota, tá bom? Já faz uma anotação aí sobre esses artigos, certo? Deixa eu caminhar aqui. Eu vou colocar para vocês já uma informaçãozinha com relação aos nossos parentes, né? Em linha reta. Olha só esse artigo aqui, 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente e descendente. Interessante isso daqui. Então, a ligação de parentesco que você tem com seu pai, com seu avô, com seu filho, é uma relação de parentesco em linha reta. Olha este slide que eu preparei para vocês. Vai ficar mais fácil entender aqui. Olha só, quando nós falamos em linha reta, nós falamos ali, né, com relação aos pais para com o filho. Eu coloquei ali o Denis como uma ilustraçãozinha ali, como uma base para a gente. Então o Denis, com relação ao pai dele e a mãe dele, né, ele está numa relação de ascendente e descendente. Deixa eu colocar minha carinha aqui, dá para aparecer junto com vocês. Eu estou numa relação de ascendente para descendente. Então, ascendente são os nossos parentes, né? Está subindo ali os seus pais, os seus avós. Descendente são quem? Os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, isto é parentesco em linha reta. Esse parentesco em linha reta, vem aqui em mim, pessoal. Esse parentesco em linha reta vai até o infinito. Não se extingue, certo? Marca isso no seu caderno. Parentesco em linha reta vai até o infinito. Então, é o filho, o neto, bisneto, trineto e vai, tá? Pai, avô, bisavô, trisavô e vai. É até o infinito. Parentesco em linha reta é até o infinito, tá certo? Então vamos caminhando um pouquinho mais. Deixa eu compartilhar meu slide com você, que vai ficar mais fácil aqui. Dá para colocar a minha carinha. Daqui a pouco a gente vê de novo esse 1594, tá bom? Olha só. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente e descendente. Beleza, isso nós já vimos. E olha a ilustração que eu coloquei aqui. Deixa eu tirar minha carinha, que vai ficar mais fácil. Olha, eu tenho ali, né, o pai para com o filho. É uma relação de parentesco de primeiro grau. Olha só. Então, sempre que a gente vai pular uma geração, a gente conta um. Pense nisso. Eu vou pular uma geração, eu conto um. Então, do pai para o filho, foi uma pessoa, certo? Pulando do filho para o neto, pulou mais outra pessoa. Então, o neto, ele tem parentesco em linha reta para com o avô, uma relação de segundo grau. Olha só. Do bisneto para com o neto, o filho, e até chegar no pai ali, né? Sempre que a gente for pegar uma relação de parentesco, gente, tá? Para ficar mais claro, talvez eu não tenha falado isso de início, nós vamos analisar uma relação de parentesco, a gente tem que pegar uma pessoa como base, certo? Uma pessoa como base. Então vem aqui na ilustraçãozinha. Se eu quero pegar o pai aqui como base, certo? Ele é a nossa figurinha aqui, base para a gente entender qual que é a relação de parentesco que ele tem com algum descendente dele. Então, esse pai aqui, ele tem um filho, certo? Do filho,
vai para o neto. Então, essa pessoinha aqui, né, é neto desse pai numa relação de parentesco de segundo grau. Ah, digamos então que o neto dele tem um filho. O que é, né? Quem é o filho do neto? É o bisneto. O bisneto tem uma relação de parentesco de terceiro grau. Olha que interessante isso daqui. Por que terceiro grau? Porque pula 1, pula 2, pula 3. Essa relação de parentesco vai até o infinito, não se finda, não tem limite para ela, tá certo? Vai até o infinito. Então tem que pegar uma pessoa de base, eu quero saber a relação de parentesco dessa pessoa aqui para com o neto dela, então eu vou partir dele. 1, 2, certo? Então, o avô tem ligação para com o neto, um parentesco de linha reta de segundo grau, tá certo? E se fosse essa pessoa aqui que eu estou circulando, se fosse para pegar ela como base, então, essa pessoa aqui, para com esse, seria primeiro grau, tá certo? Porque esse aqui é o pai e este aqui é o filho, certo, meus amigos? Deu para entender? Deu para entender? Coloquei essa ilustração para ficar mais fácil para a gente, para que a gente não se perca no raciocínio, tá bem? Caminhando mais um pouco, meus amigos. Olha só o que fala aqui para a gente o 1594 e o 1592. Olha só, são parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Interessante isso daqui. Deixa eu colocar minha carinha aqui junto com a imagem, fica melhor. Aqui nós estamos, então, em parentesco em linha colateral. Aqui que entra o primo, que foi assunto do vídeo anterior. Primo é parente em linha colateral. A linha colateral é diferente da linha reta. A linha reta vai até o infinito, a colateral não. A colateral tem um limite, até o quarto grau. Então você tem parentesco em linha colateral com algum dos seus parentes até o quarto grau. Passou do quarto grau, já não é mais parente para nossa legislação civil, tá bom? Não é mais parente. Você pode até ter uma relação de afeto, considerar a pessoa em si, né? Mas parente não é. Tá? Não vai recolher herança. Tá bom? Não vai recolher herança, não tem a ligação direta ali. Certo, meus amigos? Então aqui nós falamos em parentesco em linha colateral, também chamada linha transversal, tá certo? É a mesma coisa, linha colateral ou transversal. Lembrando que essa ligação é até o quarto grau. Lembrando também que aqui esse parentesco, né, você tem que buscar o ascendente em comum, tá certo? Mas não necessariamente ali, né, esse parentesco, uma pessoa vai descender da outra. No exemplozinho que eu coloquei aqui, olha só, se eu quero saber o parentesco do Denis para com o irmão dele. Eu não sou descendente do meu irmão, nem ele é meu descendente. Então nós temos que encontrar aqui um ascendente em comum entre a gente, certo? Qual é o ascendente mais próximo, né, em comum entre eu e o meu irmão? Os nossos pais. Então, olha que interessante. Eu pego aqui o Denis e eu subo 1 grau. Depois eu desço mais 1 grau. Aqui eu encontro parentesco colateral em segundo grau. Então, o irmão é parente em segundo grau? Exatamente isso. Irmão é parente colateral em segundo grau. Não existe isso daí de irmão de primeiro grau. Não existe, tá? Não existe. Se você falava isso, a partir de hoje você não fala mais. Não existe parente colateral de primeiro grau. O parentesco colateral começa já em segundo grau, que é o irmão, tá certo? Eu subo até encontrar um ascendente em comum. Depois eu desço para chegar naquele parente que eu quero considerar para saber o número de graus, tá certo? Então, 1 grau, outro grau. Parente, então, aqui, os irmãos são parentes colaterais em segundo grau. Deixa eu caminhar mais um pouquinho, pessoal. Voltei o slide sem querer. Olha só, vamos pegar
né, é sempre importante pegar, quando você quer descobrir o parentesco no exercício ou na vida real, sobre aquela situação fática, você pega como exemplo uma pessoa, tá certo? Igual aqui, nós temos, né, os pais. Estes pais aqui têm filhos, tem filho A e filho B. Deixa eu tirar minha carinha aqui para ficar mais fácil. Então tem o filho A e B, eles são filhos aqui deste nosso casalzinho aqui de idoso, tá certo? O B, ele tem um filho. Este filho do B tem um filho também. Olha que interessante isso daqui. Eu criei um filho para B, que é esse de verde, e um netinho de B, que é esse bebezinho aqui, que é o filho do rapaz com roupa verde, tá certo? Olha que interessante então. Eu quero pegar o A como exemplo. Eu quero saber a relação de parentesco dele para com B. Eu acabei de mencionar que B é irmão de A, então eu subo 1. Olha uma setinha. Depois eu desço mais 1. Olha outra setinha aqui. Então o irmão é parente colateral de segundo grau. E o sobrinho, né? O filho do irmão. O que ele é? Qual o parentesco que ele tem com o A? Da mesma forma, ele subiu 1, desceu mais 1 para chegar no B. Ele vai descer mais 1 para chegar aqui no filho do B, que é o sobrinho dele. Então o nosso verdinho aqui, né, o rapaz de verde, ele é parente colateral do A, segundo grau. O A é tio dele, tá certo? E o filho do sobrinho é o sobrinho neto. Olha só, sobrinho neto é parente colateral de quarto grau. Nós sempre temos que fazer isso. Subir. Se eu quero saber então qual que é a relação de parentesco entre o sobrinho neto e o tio. Olha aqui, o sobrinho neto e o tio dele. Qual que é o ascendente em comum entre o A e o sobrinho neto? O ascendente em comum que eles têm. O mesmo ascendente que o A tem, que o sobrinho neto tem. A gente vai subir até aqui, ó. Esses aqui. Então, a gente vai passar um por um. Olha, vai encontrar 1, 2, 3, 4. Parente colateral de quarto grau, o sobrinho neto para com o tio. Deu para entender, pessoal? Fazendo exercício assim, fica mais fácil para a gente. Fica muito mais fácil. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos pensar um pouquinho aqui. Trouxe um exercício para a gente pensar. Exercício bem tranquilo. Eu coloquei aqui em destaque quem eu quero saber. Qual que é a relação de parentesco entre o Denis e a tia dele. Então, coloquei aqui o Denis, o irmão do Denis, pai e a mãe do Denis, os avós do Denis, certo? E a tia do Denis. Que a tia do Denis é a irmã da mãe do Denis. Qual que é a relação de parentesco entre o Denis e a tia dele? A tia é parente colateral de qual grau? Se você falou, né, terceiro grau, você acertou. O Denis para com a tia dele estão numa relação de parentesco colateral de terceiro grau. É importante, pessoal, que enquanto eu estou falando aqui, que você vai anotando no seu caderno para ficar mais fácil. Se você não está com o slide nas mãos, fica mais difícil. Então vai escrevendo aí no seu caderno, tá certo? Para facilitar o entendimento. É simples, mas não é tão fácil como parece. Passando mais um aqui, meus amigos. Vamos pensar aqui, mais uma vez em destaque, quem nós queremos saber. Está aqui o Denis e a sobrinha dele. Qual que é a relação de parentesco entre o Denis e a sobrinha dele? Mais uma vez, nós temos que encontrar o ascendente em comum entre o Denis e a sobrinha. Qual é o ascendente em comum entre o Denis aqui e a sobrinha? São, né, os pais do Denis, né, que são os avós da sobrinha dele. Então, olha só, do mesmo exemplo da tia, né? A gente sobe 1, 2 e 3. Deixa eu tirar minha carinha aqui para ficar mais fácil. Vou subir aqui 1 grau aqui, pai e a mãe. Desce pro irmão do Denis, 2. Lembrou que o irmão é parente colateral de segundo grau? Do irmão do Denis para a filha dele, pula mais 1, terceiro grau. Então, sobrinha é parente colateral de terceiro grau. Certo, meus amigos? Interessante, hein? Muito importante esse assunto pra gente, para não restar dúvidas, né? E mais um outro aqui, a gente não falou de primo no vídeo anterior? Deixa eu trazer para vocês aqui. Quem são, né, com relação ao Denis,
o Denis aqui dando joinha. Quem são essas figurinhas aqui? São os filhos da tia do Denis. Quem eles são? Os primos. Primo é parente colateral em qual grau? Aqui é para a gente entender quais são os ascendentes em comum que os primos têm. São os avós, correto? Então o Denis pula aqui para o pai e a mãe dele. Então deu um pulo. Pula mais um aqui para o vô e para a avó, mais um pulo. Desce aqui para a tia, mais outro pulo. Desce para os primos, mais outro pulo. Deu para entender essa jogada aqui de pulos? 1, 2, 3 e 4. Então, com isso, nós vemos que os primos são parentes colaterais de quarto grau. Não é difícil, né, meus amigos? Não é difícil. Esse aqui, se não me engano, era o último exercício com relação aos primos. Deixa eu só pular aqui para confirmar. Primo, parente colateral de quarto grau. Só avançando aqui. Olha só, né, esse artigo é importante para a gente aqui, né, que menciona. Deixa eu só... Acabei pulando aqui, pessoal. Quarto grau. Olha só, deixa eu mostrar para vocês o artigozinho que eu quero mostrar. 1592. São parentes em linha colateral ou transversal, lembra disso, é a mesma coisa, falar colateral ou transversal, até o quarto grau. Então, parente colateral é até o quarto grau, certo? Até o quarto grau. Primo, sobrinho neto, tá certo? Tio avô é quarto grau, tá bem? Não passa deles, não passa, não passa. Além, também é interessante trazer para vocês aqui, estes artigos aqui, né? Esses parágrafos, melhor dizendo, do artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Então eu sou parente, né, com relação à minha esposa, do pai dela e do irmão dela, por afinidade, tá bem? O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Então você é parente por afinidade com relação ao seu cunhado, a sua cunhada, seu sogro, sua sogra. E na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. O que significa isso daqui? Mesmo que você se divorcie, o seu sogro e a sua sogra são seus parentes em linha reta por afinidade. Entendeu isso? Eles são seus parentes em linha reta por afinidade. Significa o quê? Que mesmo se você divorciar do seu marido ou da sua esposa, passar alguns anos, você não pode casar com seu sogro ou com a sua sogra, ou melhor dizendo, com seu ex-sogro e com a sua ex-sogra. Eles serão seus parentes em linha reta por afinidade para sempre. Com relação a cunhado e cunhada, você pode sim se casar, caso haja, né, a ruptura da sua sociedade conjugal, você pode se casar com o seu ex-cunhado, sua ex-cunhada, não tem problema. Mas com relação a sogro e sogra, não poderá. Este é um vínculo de parentesco aí para sempre. Então, pessoal, chegamos aí quase aí, né, pouco mais de 18 minutos de aula. Uma forma bem rápida, tá certo? A intenção não é demorar aqui com o conteúdo, é trazer um conteúdo bem direto para você. Eu espero que você tenha gostado e melhor, que você tenha entendido a matéria. Se você quiser esses slides, manda uma mensagem aqui para mim. Eu compartilho com você. Grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Muita coisa vem por aí. Até mais.